Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus se faça no lar de cada um de nós. Esse título, Perturbações Espirituais, que poderia nos remeter ao atendimento daqueles que têm um processo obsessivo mais extenso, na verdade, ele remete a um livro que Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos trouxe em 2015. E esse livro, chamado então Perturbações Espirituais, ele faz parte de uma coleção que tem mais 2 livros. Um outro livro que chama-se Transição Planetária e ainda um terceiro livro que chama-se O Amanhecer de uma Nova Era. E esse livro, Manuel Filomeno de Miranda, segundo ele escreve na contracapa do livro, ele nos trouxe a nós espíritas como um alerta para que todos nós, que nas palavras deles muitas vezes caminhamos inadvertidamente e descuidadamente dos deveres espirituais que nós assumimos antes de reencarnar. Todo o livro é dedicado a esse propósito, a alertar os seus leitores espíritas que todos nós embarcamos para esta reencarnação na condição de trabalhadores da última hora com um propósito específico, com tarefas específicas. E ele então vem como que nos chamar a atenção para nós fazermos uma reflexão, examinando se de fato nós muitas vezes não estamos deixando de cumprir esses compromissos, que seriam aqueles derradeiros para determinar se faremos jus a permanecermos nesse mundo de regeneração. E ele nos diz que todos esses compromissos nós assumimos com os benfeitores da humanidade, ou seja, os Espíritos do Senhor, que confiaram em nós para essas tarefas que nós viemos até aqui para realizá-las. Esse livro contém vários relatos onde mostra que espíritos menos felizes, que o livro chamará muitas vezes das sombras, aqueles espíritos que ainda estão carregados da ignorância, relatos do esforço que eles estão fazendo nesse momento em que nós estamos vivendo os tempos anunciados pelo Evangelho e pelas antigas Escrituras. Tempo em que se dará o fim de uma era de provas e expiações. E esses espíritos infelizes, eles tentando impedir que a transição planetária ocorra dentro da brevidade possível, eles voltam-se contra Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Jesus é o caminho para que nós alcancemos a condição de sermos merecedores de um mundo melhor. Um mundo em que as expiações não existam mais. Então eles voltam todos os seus esforços no sentido de impedir que a mensagem de Jesus seja levada a todos os quadrantes. Nós aqui lembramos de uma passagem que anuncia os sinais dos tempos, que seria o prenúncio dessa época nova, é exatamente a mensagem de Jesus chegar a todos os corações. E nós estamos certamente imbuídos de alguma forma, contribuir para conseguir realizar esse último intento. E então, nós merecermos estarmos no mundo melhor. Manuel nos revela que essas entidades mais ignorantes, que se acreditam serem livres da interferência da providência divina, que acreditam que a justiça divina não os alcançará, eles se reúnem tanto em bandos quanto
formando verdadeiras cidades. E lá se reúnem e lutam ferozmente contra tudo aquilo que represente o estabelecimento na Terra do reino de paz, de amor e de solidariedade humana. E aí nós devemos, a essa altura, fazer a reflexão se nós, muitas vezes, também não somos, de alguma forma, atingidos por esses irmãos menos felizes que nos fazem nos atrasar e, muitas vezes, impedem que nós consigamos nos desincumbir das realizações que devemos fazer. E por que devemos fazer? Porque certamente os trabalhadores da última hora são exatamente aqueles comprometidos pelo passado em que erramos, em que fomos infelizes, em que prejudicamos o bem desenrolar dos ensinos de Jesus e, portanto, estamos envolvidos agora exatamente com essa reconstrução. E nós começamos fazendo esse raciocínio, lembrando que, no extremo, as perturbações espirituais levam da depressão ao suicídio. E o suicídio hoje no mundo é responsável pelo desencarne de 800 mil pessoas por ano. Nós diríamos que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo com êxito. Não é a tentativa, é o êxito do suicídio. O que dá mais ou menos 2.200 mortes por dia. E, muitas das vezes, conforme afirmam diversos especialistas na área da psiquiatria, existe uma grande relação entre o suicídio e a perda do sentido da vida. O que eles chamam muitas vezes do vazio existencial. Ou seja, quando a vida se torna sem sentido, nós então buscamos algumas válvulas, alguns elementos para fugirmos da existência. Como se isso fosse possível, como de fato pudesse ocorrer que a vida cessasse, já que a vida nunca cessa. Estamos fadados a encontrarmos com o nosso destino mesmo após o desenlace do corpo físico. E por isso a importância de todos nós termos na vida um objetivo, uma meta a alcançar, ou seja, um propósito. Porque se nós deixamos de ter esse objetivo, essa meta muito clara em nossa cabeça, nós corremos o risco de também sermos tomados por esse vazio existencial. E esta meta deveria ser exatamente o cumprimento das tarefas que assumimos antes de reencarnar. Para nós espíritas, não poderia ser outra meta e objetivo da nossa vida senão cumprir com aquilo que nós mesmos ajudamos a planejar em nosso próprio proveito. Vejam que interessante analisando a pessoa comum. A pessoa, muitas vezes, que não está amparada por um entendimento tão amplo quanto nós espíritas podemos ter. Um psicólogo existencialista norte-americano, chama-se Rollo May, ele viveu até 1994, e nos seus escritos ele afirmou que a nossa sociedade do século XX, portanto o século que terminou há 21 anos atrás, elegeu 3 parâmetros para a felicidade. E quais são esses parâmetros? O consumismo, o individualismo e o sexualismo. Isso é o que nós consideramos que verificaria se somos mais felizes ou menos felizes. Isso é o que nós usaríamos para medir a felicidade, parâmetros. E ele afirma também que quando nós vivemos numa sociedade individualista, consumista e sexista, a criatura passa exatamente a não encontrar um outro significado na vida existencial a não ser usufruir. Então, a meta das pessoas que se entregam ao pensamento comum vigente, talvez ainda agora, mas com certeza, segundo a afirmação dele, até o século passado, até 21 anos atrás, não deve ter mudado muito,
Quando ela se entrega a essa visão que nós construímos nesse século, que é uma visão individualista, consumista e sexista, nós colocamos como único objetivo da nossa vida o usufruir. Vejam que interessante, porque quando nós descobrimos que a nossa sociedade construiu esses parâmetros, nós verificamos o quanto não avançamos ainda da condição dos animais. Porque, como animais, nós tínhamos 3 necessidades básicas: comer, dormir, reproduzir. Comer é consumir. Dormir é o individualismo, se preocupar só com o seu bem-estar. E reproduzir é o sexualismo. Então parece que nós ganhamos esse implemento que nos tornou humanos, que é a razão, a possibilidade do raciocínio, mas ainda não estamos utilizando da forma mais adequada. Ainda não estamos explorando toda a capacidade da nossa razão para sairmos das nossas necessidades que tínhamos quando éramos animais. E o que acontece quando a pessoa se entrega a somente usufruir, faz desse o objetivo da sua vida? O que significa usufruir, poderíamos dizer antes? Gozar, lograr, desfrutar, ter a posse de tudo aquilo que nós podemos alcançar, podemos colocar às nossas mãos. Quando nós colocamos como propósito único usufruir, queremos cada vez usufruir mais, nós colocamos o interesse pessoal, o nosso interesse, acima do interesse que seria o interesse coletivo, acima do interesse que seria o interesse da sociedade. E isso é muito a representação do nosso mundo atual. A maioria das pessoas não quer sacrificar alguma coisa, como nos ensinou Jesus, a importância do sacrifício, para que o interesse coletivo seja atingido. Porque isso, de uma certa forma, prejudicaria o seu usufruir, o seu interesse pessoal. Mas é interessante porque toda a nossa crença cristã, toda a nossa crença nas antigas escrituras e no Novo Testamento, nos levam a perceber que tudo que lá está contido, todos os ensinamentos que lá estão, na verdade, são sugestões de objetivos que nós deveríamos ter na nossa vida. E lá provavelmente não consta o usufruir. Lá constam outros conselhos. Nós pegamos 3 aqui para nós fazermos um breve raciocínio. A respeito do consumismo, por exemplo, nós escolhemos de provérbios, os provérbios de Salomão, que é o provérbio 17, versículo 1, que diz que é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz do que um banquete numa casa cheia de brigas. Olha que objetivo interessante. Né? A gente dá tanta importância para o consumismo, para ter, e aqui uma associação direta. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Sobre o individualismo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, uma das bem-aventuranças que Jesus disse no Sermão do Monte, e, portanto, nós poderíamos ser os pacificadores e, assim, defendermos mais o interesse geral, o interesse coletivo, do que o nosso único interesse, fugindo do nosso individualismo característico. E no sexualismo, então, para nós avançarmos, eu escolhi a carta terceira carta, o capítulo 3º da carta que Paulo de Tarso escreveu para os cristãos da igreja na cidade de Colossas, que é o Colossenses 3,15, onde diz: e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine vossos corações e sejam agradecidos. Nos concitando a paz, quando a gente experimentar esse corpo carnal que nos serve, que a gente possa realizar a paz. Quando nós falamos das relações afetivas, cujo propósito, muitas vezes, deveria, no mínimo, ser a reprodução, nós temos visto tanta violência, tanto crime, tantas barbaridades realizadas em nome do que alguns chamariam de amor, mas certamente não é amor, é egoísmo, é sexualismo, né? Quando nós deveríamos, na verdade, construir relacionamentos de paz. O Livro dos Espíritos, ele tratou desse assunto das nossas dificuldades
em traçarmos bons objetivos para a nossa vida. Eu destaco a questão 895 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele diz: posto de lado os defeitos e os vícios, qual seria o sinal mais característico da imperfeição? A primeira coisa que me ocorre sempre quando eu leio essa pergunta ainda é pensar que se nós não tivéssemos vícios ou defeitos, nós não seríamos mais imperfeitos. E não teria um sinal característico da nossa imperfeição. Mas não é o que nos ensinam os espíritos. Os espíritos respondem o interesse pessoal. Então, mesmo que nós não tenhamos mais o vício, mesmo que nós não tenhamos mais o defeito, nós ainda temos que conseguir superar o interesse pessoal. Eliminar do nosso dia a dia, das nossas decisões, das nossas realizações, essa fixação de primeiro realizar o que é do nosso interesse. É usufruir. Esse que se torna o objetivo de muitos nós. Então, dizem os espíritos, pode o homem possuir qualidades reais, mas às vezes basta que se fira a corda do seu interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Vejam que interessante. Basta que qualquer coisa, qualquer acontecimento, qualquer ação de outra pessoa fira o nosso interesse pessoal, e aí nós vamos mostrar quem realmente nós ainda somos. Nós vamos mostrar ainda o quanto estamos longe da perfeição. E sobre ainda o mesmo tema, existe uma lição que Emmanuel escreve no livro Fonte Viva, a lição 101, que ele chama a Cortina do Eu, que é muito interessante, primeiro, pela citação inicial, porque todas as leituras, como a que fizemos agora no início do trabalho do Fonte Viva, começa exatamente por uma citação, né? Aqui ele busca de novo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. E aí ele nos dá uma grande explicação por que a gente muitas vezes se enreda, se perturba espiritualmente e deixa de se perceber realmente o que está fazendo. Deixa de se perceber realmente que a gente está colocando à frente sempre o nosso interesse pessoal. Paulo diz assim nesse versículo: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Olha que impressionante essa afirmação de Paulo. Já no início do cristianismo nascente, ele percebe que nós colocamos na nossa busca, no nosso objetivo, primeiro o que é da gente, primeiro o nosso interesse pessoal. E depois nós pensamos, mas o que Cristo poderia estar buscando nessa situação? O que Cristo quer de mim? Porque a gente sempre vai pensar primeiro o que é melhor para mim, o que eu posso usufruir mais, o que eu posso me aproveitar dessa situação, e não o que Cristo quer de mim. Então, a frase de Paulo, ela é perfeita para essa questão que nós estamos vivendo, com base nessa construção mental que fizemos no século passado. Porque todos buscam o que é seu, e nós deveríamos buscar o que é de Jesus Cristo. Nós estamos encarnados nesse momento em que se dão todos os sinais dos tempos, em que nós nos reconhecemos como trabalhador da última hora, que mesmo trabalhando uma hora só, poderá receber o pagamento integral do dia inteiro. Na nossa última chance de construir a nossa permanência no mundo de regeneração, nós ainda não pensamos o que Cristo quer, porque nós buscamos primeiro o que é nosso. O que nós queremos não é nem que seja nosso, mas é o que o nosso interesse pessoal nos chama. Então, Emmanuel, falando desse versículo de Paulo, ele diz que nós, o nosso eu representa uma cortina, e nós olhamos através dessa cortina. Então, a nossa visão fica embaçada por nós mesmos. É a cortina do eu. Eu sou a cortina que impede a boa visão que eu deveria ter. E ele diz, e essa cortina nos coloca numa lamentável cegueira diante da vida. E aí ele faz algumas explicações mais práticas. Ele diz, por exemplo, se as pessoas que nós mais amamos demonstram um ponto de vista diferente do nosso, instintivamente nós passamos a gostar menos dessa pessoa. Somente pelo fato que ela tem um ponto de vista diferente.
ela não está mais nas nossas preferências, porque nós preferimos estar com quem pensa exatamente igual a nós. Eles também quando nós estamos servindo no bem, como é o caso da Casa Espírita, quando todos nós nos devotamos ao serviço do bem, ele diz que a gente é muito cooperador se a nossa porcentagem de capricho individual é atendida. Se o nosso capricho individual não é atendido, automaticamente nós diminuímos o nosso interesse. Então nós só temos um grande interesse pela atividade do bem se tudo for feito como a gente quer. Quando as coisas não se realizam como a gente quer, a gente então para de ir, começa a faltar, não colabora o quanto pode, e aí a gente cumpre, a gente busca aquilo que é nosso, não aquilo que é do Cristo. Né? Ele diz, se nós achamos uma situação de liderança, se nós achamos uma posição superior, se somos o dirigente, nós doamos com alegria. Mas quando nós percebemos que uma pessoa está à nossa frente, que tem mais condição, que tem mais capacidade, que está se dedicando mais, que demanda mais esforço para realizar e para construir aquele trabalho, naturalmente nós não demonstramos mais a boa vontade. Naturalmente a gente se recolhe, porque ninguém quer ser inferior. Todo mundo quer ser superior. E como nós gostamos muito de exemplificar como nós podemos ceder às perturbações espirituais que nos tiram do nosso caminho, nós escolhemos aqui, somente a título histórico e comparativo, sem denegrir jamais nenhum personagem e nenhum entendimento ou convicção de qualquer pessoa, nós escolhemos falar sobre Maomé. E escolhemos começar falando desse tema exatamente baseado no livro A Caminho da Luz, que é um livro também de Emmanuel, um livro um pouco mais antigo, mas lá tem um capítulo, que é o capítulo 27, que fala da Idade Medieval e do Islamismo. E Kardec diz assim que, mesmo antes da fundação do papado, que nós sabemos que se consolidou em 610, mas foi fundado em 607, numerosos espíritos reencarnaram com delegações importantes do plano invisível, como nós agora também reencarnamos com delegações importantes de construir esse último momento dos tempos que são chegados. E entre essas várias espíritos escolhidos para essas grandes missões veio Maomé, que nasceu em Meca em 570, portanto 37 anos antes que se consolidasse o papado, que nós sabemos que colocou uma hierarquia muito pesado sobre a igreja que deveria representar os interesses de Jesus. Jesus nunca sugeriu e nunca implantou nenhuma hierarquia no seu trabalho de divulgação das verdades do Pai. Muito bem, qual a missão que Maomé tinha? Segundo Emmanuel, a missão de Maomé, o objetivo da vida dele, era organizar na Ásia um movimento forte de reestruturação do Evangelho de Cristo. Porque se de um lado, no lado ocidental, nós tínhamos, por ocasião então da fundação do papado, um forte golpe na realização do Evangelho de Jesus à luz dos seus ensinamentos, de outro lado se criaria um movimento oposto, exatamente na Ásia, para resgatar o que de fato o Evangelho do Cristo tinha de mais correto, de mais essencial, de mais puro, e que deveria ser preservado. Missão também que depois, posteriormente, Francisco de Assis também viria a cumprir, tentando restaurar os ensinamentos básicos da crença do cristianismo. Então era uma oposição ao que essa igreja romana na Europa vinha fazendo. Muito bem, ele, para cumprir a sua missão, ele reencarnou muito pobre, muito humilde, né? Mas por essa pobreza e por essa humildade, lhe daria a possibilidade de exemplificar sacrifícios, exemplificar a conduta que Cristo a todos nós sugeriu, é de humildade. Mas ele, na verdade, contraiu um casamento com Khadija, que era uma mulher muito rica, então ele também ficou muito rico. E a partir dessa riqueza e das suas facilidades, né,
ele então começou a experimentar um assédio muito grande desses espíritos, inimigos do progresso. E muitas vezes ele sucumbiu, era um grande médium, dotado de uma faculdade mediúnica extraordinária, precisava dessa mediunidade para cumprir os seus desígnios, era muito aconselhado pelos mentores do alto, mas nós sabemos que Deus não nos tira o livre-arbítrio, né? E por esse livre-arbítrio que ele possuía, muitas vezes, então, ele não conseguiu triunfar do assédio dessas almas inferiores ignorantes. Então, quando a gente lê os escritos, né, a Torá, os escritos que esse espírito, esse médium, né, Maomé trouxe, a gente percebe que há algumas contradições bem evidentes, né? Por quê? Porque muitas vezes ele está sob influência de bons espíritos que tentam fazer com que ele cumpra a sua tarefa, e por vezes ele está sob assédio de entidades sofredoras e inferiores que o desequilibram. Então, o que se percebe, na verdade, é que ele revela uma imaginação superexcitada pelos próprios espíritos, né? Mas ora pelas forças do bem e ora pelas forças do mal. Por isso mesmo, o islamismo, ao qual nós respeitamos muito, é a segunda religião que tem mais adeptos no mundo, né? Essa religião nobre, né, que possui muitas pessoas nobres como seus seguidores, né, mas ela poderia representar esse movimento de restauração do ensino de Jesus, e não representa, corrigindo esses desvios que a Europa estava realizando, né, mas não representa. Inclusive, Jesus é uma figura bem menor dentro do islamismo, né? O profeta considerado o profeta maior da religião do islamismo é exatamente Maomé. E ele, né, é o considerado nessa religião o verdadeiro emissário de Deus, o melhor representante, o maior representante de Deus perante todos nós. Vejam, dentro dessa construção religiosa, Jerusalém tem uma importância singular, porque os muçulmanos, a partir dos ensinamentos então, de Maomé, eles se consideram os verdadeiros herdeiros do povo hebreu. Né? E um rei importante, né, que foi rei dos hebreus, é exatamente Salomão, que construiu o templo sagrado, que ainda tem lá uma muralha, né, em pé, lá em Jerusalém. E por isso mesmo, eles então consideram Jerusalém a sua própria tradição, por serem herdeiros de Salomão, de Davi, e assim por consequência. Então, para eles, Jerusalém é muito importante. É por isso que muitas vezes nós vemos Jerusalém envolvido nessa série de batalhas religiosas que se perpetuam, né, nessas conquistas. Então, olhando para essas batalhas, especificamente na cidade de Jerusalém, para nós vermos como uma determinada missão pode se desviar totalmente do caminho inicial. Se nós olharmos só para essa cidade, nós vamos ver que 476 anos depois de Cristo, até aí, né, essa cidade era dominada pelos romanos, né, pelo Império Romano. Né. Depois, nesse período, né, os bizantinos, porque houve a cisão do Império Romano em dois, então passou a ter o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Então essa cidade de Jerusalém passou a pertencer ao Império do Oriente. E assim prosseguiu até 614, foi quando foi conquistado pelos persas. Mas voltou 14 anos depois ao controle dos cristãos romanos do Oriente. Né? Muito bem. Em 637, essa cidade ela foi cercada pelos árabes, que já eram muçulmanos, né, liderados por um califa chamado Omar, e ele permitiu que, mesmo ele tendo tomado a cidade, ele permitiu que cristãos e judeus continuassem peregrinando, indo até Jerusalém, muitos até vivendo em Jerusalém, desde que eles pagassem um imposto. Isso permaneceu 450 anos. Mas quando nós pensamos nas cruzadas medievais, a gente vê que as cruzadas foi um movimento exatamente quando
no final do século XI, os turcos, também muçulmanos, que eram chamados turcos seljúcidas, eles então tomaram Jerusalém, e esses turcos passaram então a proibir o acesso de qualquer outro religioso a essa cidade. E foi isso que determinou exatamente que o Papa, naquela ocasião, propusesse as cruzadas, que eram nada mais nada menos do que expedições que saíam da Europa com o objetivo de tomar para os cristãos aquele território que era exatamente considerado também santo para os cristãos, pelos vários motivos que nós podemos reconhecer, especialmente a crucificação de Jesus Cristo, e por ser a capital da herança cristã, que também é os judeus. Então foram organizadas 8 cruzadas medievais, que resultaram na morte de 2 milhões de mortos. Então nós começamos a perceber uma mensagem de Jesus, que deveria ter sido acalentada pelos cristãos, né? Cristãos agora ainda ligados ao Império Romano, que prega a paz, que já desde Moisés, pela sua tradição, condena a morte. Do outro lado também, aquele que viera para salvar a doutrina de Jesus, brigam entre si pela posse de um bem material, por usufruir, com o único propósito da posse de determinado território. E disso fazem, só nas cruzadas, 2 milhões de mortos. A terceira cruzada, que é a Cruzada dos Reis, que ela ocorreu até 1192, durou 3 anos, e que nós percebemos nas películas cinematográficas que o rei Ricardo Coração de Leão acompanhou, né, essa comitiva, mas que também foi junto ao rei francês Filipe Augusto e o rei Frederico do Sacro Império. Ela obteve um tratado de paz. E por esse tratado, os cristãos voltaram a fazer peregrinação a Jerusalém. Mas a maioria dessas cruzadas, do ponto de vista dos cristãos europeus, ela foi um fracasso, né? Inclusive a última, que é a 8ª. E em 1291, então, já ao final de todas as cruzadas, os muçulmanos tomaram a cidade do Acre, e os estados cruzados que tinham sido constituídos na Terra Santa deixaram de existir. Então, realmente, na Terra Santa não existiu mais nenhum resquício dessas batalhas que se travaram. Muito bem, em 1299, então quase virando para o ano 300, um líder dos turcos naquela região, que também pertencia ao Império Seljúcida, ele dividiu esse império ao meio, e da parte que ele competia, que era a jurisdição de uma cidade que chamava Anatólia, ele construiu um outro império, o Império Otomano, que é um império que a gente vê muito pouco falar, mas que tem uma enorme importância para toda a história da nossa humanidade. Esse império dominou por 600 anos boa parte da Ásia, uma parte da Europa e uma parte da África. E ele sucedeu, assim podemos dizer, o que nós antigamente percebíamos como o Império Romano do Oriente, que foi aquele que sobreviveu mais tempo, aquele que foi mais forte, né? Porque o Império Ocidente logo caiu em virtude das invasões dos bárbaros. E esse Império Otomano realmente é que disseminou a religião do Islã por todo o mundo, tomando, inclusive, chegando a tomar quase todas as cidades em volta do Mediterrâneo e chegando à Europa, ao sudeste da Europa, que foi inteiramente ocupado. É claro que desde a época do ano 700 aproximadamente, já existiam pessoas da crença islâmica vivendo na Europa, especialmente na Espanha. Cidades foram fundadas na Espanha exatamente pelos turcos, pelos árabes, que eram praticantes da religião islâmica. O que, inclusive,
essa invasão do Império Otomano à Europa provocou com que toda a Europa cristã se voltasse contra até esses turcos que estavam, muitas vezes, há 700 anos vivendo sobre a Europa. Né? Não tinha nada a ver com o Império Otomano, mas mesmo assim houve uma realização de esforço para que todos aqueles que acreditavam na religião islâmica fossem expulsos da Europa. E muitos desses esforços também juntaram-se ao esforço de expulsar também os judeus. Então nós percebemos essa rixa, essa sucessão de batalhas entre as diferentes religiões, judeus, cristãos, islâmicos, que nos traz ao momento que nós estamos atravessando. Quando nós, cristãos, queremos levar a todo mundo, sob a ótica espírita, as revelações que Jesus Cristo nos trouxe, e quando os nossos irmãos que praticam a religião do Islã e que praticam a religião dos judeus têm essa enorme dificuldade de acreditar que o Cristo é o Cristo que nós pregamos. O Cristo que pacifica, o Cristo que ama, o Cristo que é misericordioso, o Cristo que recebe a todos de braços abertos. Porque aqueles que no passado eram cristãos e eles conheceram, travaram batalhas impiedosas, com muitas mortes dos dois lados. E então essas cicatrizes que estão fundas, muitas vezes impedem que esses outros fiéis a outras religiões consigam ver o Jesus que nós conseguimos ver. Além dos descalabros dos seus próprios seguidores, mas sim à margem unicamente das realizações de Jesus e dos seus seguidores fiéis, aqueles que não confundiram a sua imagem, aqueles que não descumpriram o que deveria estar sendo realizado por todos aqueles que se dizem cristãos. Então, o que nós percebemos é que, ao realizarmos, e quando eu digo nós realizarmos, é porque nós estamos exatamente tentando conceber a visão espírita, de que aqueles espíritos não eram outros que não nós mesmos. Então, quando nós nos desviamos das verdadeiras missões que eram de incumbência nossa, e nós deixamos levar, não pelo interesse coletivo, que seria todos nós nos tornarmos o homem de bem que Jesus nos ensinou a ser, mas nós nos deixamos levar pelo interesse pessoal, nós acabamos construindo um mundo inteiramente dividido, onde muitas pessoas são refratárias à mensagem de Jesus. Eu vou, rapidamente, para nós caminharmos para o final, falar de uma batalha. Poderia falar de diversas batalhas. O próprio livro Perturbações Espirituais traz referência a diversas batalhas travadas entre cristãos e os praticantes do islamismo. E nessa batalha especificamente, eu acho que a gente consegue perceber como nós nos equivocamos no passado. Essa batalha é a Batalha de Lepanto, que representou um levante contra o Império Otomano, que era muçulmano, e que tinha por fim exatamente fazer com que o Império Otomano saísse da Europa e mantesse seu domínio somente na Ásia, e com o propósito específico de montar uma supremacia no mar, onde os otomanos se tornaram muito competitivos. Né? Como eu disse, foi um império de 600 anos. Né? Então, só realmente veio a deixar de existir na Primeira Guerra Mundial, porque foram aliados dos alemães, e em virtude da Alemanha sair derrotada, então o Império Otomano foi totalmente dividido e entregue as partes desse império para aqueles que venceram a Primeira Guerra. E dessa forma, então, posteriormente, é que existiria a criação da Turquia
onde se reuniram a maioria dos sobreviventes desse império. Mas essa batalha de Lepanto que eu gostaria de falar, por fim, é um conflito naval que foi travado entre uma esquadra de uma liga, de um conjunto de países que se reuniram sob o nome de Liga Santa e o Império Otomano. E essa Liga Santa era formada por nações, né, ainda não organizadas no modelo que nós temos hoje, como a República de Veneza, o Reino da Espanha, que já estava construído, os Cavaleiros de Malta e os Estados Pontifícios, que eram os estados do papado. E eles, então, fizeram essa batalha, e eles combateram contra o Império Otomano, e as esquadras se encontraram, então, nessa região de Lepanto, que é próximo da Grécia. E lá, nessa batalha, participaram 600 navios. 200 do lado cristão, 400 do lado otomano. Então, nós imaginamos que a lógica estaria totalmente favorável ao otomano. As curiosidades dessa guerra. O Papa, na época, que era o Pio V, ele mandou um cardeal, fosse até, que estava embarcado, que ele benzesse todas as armas. E pediu aos soldados que, mais do que seu fuzil, cada um levasse um rosário, porque essa seria a arma mais forte da guerra. Nós sabemos que em 1328, segundo a crença católica, Nossa Senhora apareceu a São Domingos e recomendou a ele a reza do rosário, né, que é uma tradição católica, para que o mundo pudesse ser salvo. Foi daí, dessa visitação, dessa aparição, que nasceu a devoção do rosário. O rosário significa uma coroa de rosas oferecida a Nossa Senhora. E é esse rosário, o Papa, então, recomenda que os soldados levem como arma. A batalha em si ela foi travada pelos cristãos, invocando exatamente o nome e a proteção de Maria de Nazaré, ou seja, a mãe de Jesus Cristo. Durante a guerra, durante essa batalha que durou somente 10 horas, 180 embarcações dos otomanos caíram sob o domínio cristão, com tudo que tinha dentro do barco, seus recursos. Boa parte daqueles que estavam nos barcos eram escravos, então os escravos lutavam do lado que mandavam lutar, né? E morreram nessa batalha de 20 a 30 mil homens. Né? A batalha terminou quando o comandante da frota turca foi morto, né? Um cristão lhe cortou a cabeça, varou numa lança, aí então houve o grito de vitória. O que fizeram os cristãos? O que gritaram os cristãos? Viva Maria! Então nós percebemos o quanto deve ter sido traumático. Logo em seguida foi hasteada a bandeira do Cristo. Quanto é dramático para um espírito que viveu uma experiência dessas, entender quem é Jesus. E esse império, ele realmente foi muito grande, foi muito gigante, foi significativo. Mas o que nós podemos extrair de toda essa visão histórica, de todas as batalhas, de todas essas guerras por territórios, de toda essa luta que nós travamos quando alguém tem um ponto de vista diferente do nosso? Nós podemos concluir exatamente o que Paulo já tinha nos dito. Por que acontece isso? Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Ninguém ali estava buscando o que era de Jesus. E hoje nós podemos estar cometendo o mesmo erro. Esse é o alerta do livro Transição Planetária. Quando nós nos reunimos dentro da casa espírita e não conseguimos trabalhar juntos, não conseguimos nos harmonizar, Jesus nos recomendou que nós fôssemos reconhecidos por muito nós amarmos. E às vezes dentro da casa espírita nós criamos guerras, nós criamos batalhas em nome de Cristo Jesus, ainda, depois de tanta coisa que nós já aprendemos, tanta coisa que nós já sabemos. Então, por que acontece isso? Emmanuel nos diz, porque mesmo no serviço do bem, de que nós somos cooperadores iniciantes, a nossa porcentagem de capricho individual é muito grande. Nós queremos que seja do nosso jeito. E por que acontece isso? O Livro dos Espíritos nos explica. É porque às vezes basta que se fira a corda do nosso interesse pessoal
para que o fundo fique descoberto. Então, o livro Perturbações Espirituais nos alerta para esse item. Nós, hoje, somos reconhecidos por essas comunidades espirituais desencarnadas que se reúnem em hordas, que se reúnem em cidades para impedir o avanço de Jesus. Nós somos reconhecidos como os cristãos, como aqueles que estamos levando a mensagem de Jesus aos lares, às pessoas, aos sofredores, aos aflitos. E, portanto, muitas vezes, para eles, nós somos inimigos. E é desse alerta que o Manuel vem nos falar, de nós nos mantermos sempre na posição de alerta. Vigiai e orai, nos recomendou Jesus. Para que nós não sejamos iludidos por esses irmãos infelizes que só é permitido que eles nos perturbem porque nós já perturbamos eles no passado. Porque nós já travamos essas batalhas horríveis com eles. E por isso temos que amá-los, por isso temos que rezar e fazer todo esforço para que eles encontrem Jesus que nós já encontramos, que é o Jesus puro, que é o Jesus que nos traz a verdade, que nos dá a vida. Mas para que nós não nos sejamos iludidos por esses irmãos, Manuel vem nos alertar para os compromissos que assumimos antes do desencarne. Quantas vezes nós convidamos irmãos nossos para o trabalho na casa espírita, trabalhos dos mais humildes aos mais requintados, mais elaborados, e a mais das vezes as pessoas dizem, eu não posso. E você muitas vezes percebe que não é o não posso que está determinando. O que está determinando é eu não quero. E por que eu não quero? Porque eu preciso usufruir como se essa fosse a última existência. Como se tudo terminasse no túmulo e na morte. E aí nós deixamos de lado os nossos compromissos e gozamos da vida material. Certamente, com consequências desastrosas logo ali de adiante. Que nós possamos nos manter alerta e seguir o ensinamento de Jesus, que é nos amarmos assim como ele nos amou. Que assim seja.